Então, os valores das consagrações, né? Tudo para o cumprimento da missão, né? O drama e a trama espiritual, a jura transcendental de nós outros, a herança transcendental, os espíritos sendo chamados para o ajuste, né? O ajuste final, a volta para a origem, metas kármicas, procedimentos kármicos na vida do mestre Jaguar, o Jaguar do Amanhecer. Então, as consagrações, elas fortalecem o espírito diante da sua jura transcendental. As consagrações facilitam a iluminação do espírito, mas isso precisa ser gradual. Porque ao mesmo tempo que ela vai consagrando, ela vai iluminando, ela vai trazendo a herança transcendental. Isso tem implicações nas trocas de roupagem. Esse é o ponto X, onde estou querendo chegar com vocês, a questão das trocas de roupagem. Você tem a troca de roupagem de uma consagração para outra e, simultaneamente, de uma herança transcendental para outra, e você vai trazendo, tá? E se você acelerar demais, encalha, sabe? Bate o veículo, trava, peso demais, não funciona, tá? E o mestre fica patinando, não consegue, tá? Você quer um exemplo? Chega um mestre na doutrina, esses que nós chamamos de especial, se batendo, tudo, obsediado. Se você consagrar ele, fermentando ele devagar, ele vai equilibrando, tá? Às vezes ele passa um período ali como emplacado, um período bem longo como iniciado, elevado, né? Para ele poder, né, caminhar. Porque se acelerar demais, a obsessão dele é tão forte, aí ele entra em depressão. Nem os remédios conseguem ajudar. O remédio mais forte é o controle. Só que o espírito controlado, ele não evolui, né? A importância da desobsessão é fazer o espírito acordar na iluminação e ir normalizando aos poucos, né? Então, se ele troca de roupagem sem uma iluminação, ele vira, assim, da noite para o dia, uma pessoa estranha, estranha todo mundo, começa a tomar decisões perigosas, não manipula mais, não participa de uma mesa, né? Começa a fugir dos trabalhos, né? Começa a ignorar, começa a achar que tudo é besteira, que já sabe demais, sabe? Que não tem mais nada para aprender. E ele vai cegando ao ponto de não ouvir mais nenhuma entidade. Nossa mãe, nos argumentos de nossa mãe, ela fala que o Apará descreve a tua vida assim, rapidamente, você chegando na frente de uma entidade, a entidade ali em espírito e em verdade, em poucos momentos ali ela descreve o que for necessário e você descreve, né? Você descreve diante da entidade o teu perfil, o que você está precisando melhorar, porque existe uma sabedoria, né? De como a espiritualidade vai conversar com você, tá? Então, essa é uma oportunidade brilhante que o mestre do amanhecer tem, tá? Quando eu digo mestre do amanhecer, estou falando com todos, ninfas, mestres, ajanãs, quintureiros, centuriões, tudo, tá? Aqui, o centurião vale por 100. Por que ele vale por 100? Porque ele saiu da depressão, da obsessão, né? Que a depressão é a obsessão, dos obsessores em cima dele. Né? Então ele já começa a entrar na condição de auxiliar. E para manter o seu auxílio, ele vai auxiliando. Para manter o seu perdão, ele vai perdoando ou amando. E para ser amado, ele vai amando e perdoando, e ele vai sempre tendo o que dar.
Entende? Vocês estão entendendo agora por que perdoando e amando sempre temos o que dar? Porque ele recebe na sua individualidade algo para sustentar diante desta compensação que ele está passando, que é uma desobsessão que é feita na depressão que aquele espírito está passando, devido aos obsessores que estão em cima dele, ele entra em depressão, e a desobsessão, né, as consagrações levam a ele a ter força. Então, no momento que ele vai amando, ele vai perdoando. No momento que ele vai perdoando, ele também vai amando. E ele vai sempre tendo o que dar. Entendeu? Porque toda vez que ele dispor de um perdão, ele recebe mais energia para suprir aquele vácuo que ficou ali. Então, a cada troca de roupagem, é feita uma desobsessão na vida daquele mestre. É? Às vezes a coisa começa a pesar, ele assume uma prisão, né? Leva aquela opressão toda, né, para a libertação, vai apresentar nas tribunas aquela manifestação que está chegando, aquela energia pesada. Ele apresenta ela num aramê, ou num tribunal, ou numa mesa evangélica, descarregando as suas energias, ou auxiliando nos tronos. São juras transcendentais. Aqui na Terra, nós temos espelhamentos que nos mostram quando uma pessoa pega uma sentença, né? Uma sentença mais leve, ele trabalha para uma comunidade, né? Presta serviço, para ele poder responder em liberdade. É quase parecido, né, a lei de auxílio, né? Você auxiliando, você está sendo auxiliado, né? Você amando, você está sendo amado. E você perdoando, você está sendo perdoado. Então, você está diminuindo a sua pena, que nós chamamos de jura transcendental. Esses espíritos são apenados. Os espíritos que estão sob juras, os espíritos que tiveram oportunidade de um saidão, né? De responder em liberdade, tá? Mas uma liberdade consciencial, porque os prisioneiros dizem assim, prisioneiros da espiritualidade maior. Esse termo nunca deveria ter sido tirado, tá? É uma violação às leis do amanhecer, né? Prisioneiro da espiritualidade maior. Né? Se ele pega o caderno de bônus lá, e lá está escrito lá os dizeres, né, do caderno de bônus, né? Porque ele está sendo observado pelo astral superior, né? Ele tem a permissão para acolher aqueles bônus, ele tem a permissão de batalhar em prol daqueles bônus para fazer uma compensação em cima da sua jura transcendental. Eu estou aqui manobrando as palavras mais claras, mas com o objetivo também de melhorar a consciência do mestre Jaguar, principalmente esses que já estão suportando ouvir. Porque quando não tem anuência para isso aqui, nem chega perto do que estou falando. Não chega, não quer saber, não ouve nem um minuto do áudio. Mas quando precisa saber, a própria genética da pessoa, no algoritmo, né, ela vai aproximando, entende? Quando ele já tem como saber disso aqui, é como os conheceres que estamos recebendo hoje, né? Tudo é sincronizado conforme o padrão de energia daquele mestre. Se ele não tem padrão para receber conhecimento, ele recebe desobsessão, tá? Entendeu? Vocês estão compreendendo, mestres do amanhecer? Salve Deus, né? Por isso o respeito, tá? Você pega esse menino especial e você coloca ele lá numa reunião junto com todos os centuriões. Ele está ali, já emplacadinho, tudo, mas ele é especial. Mas ele não está entendendo no físico tudo o que está sendo dito naquela reunião, naquela instrução. Mas no espírito, o espírito está recebendo.
Depois vai ter um procedimento bem lento, né? Vai caindo aos pouquinhos as fichas, né? Para que aquele espírito possa, né, cumprir com a sua jura transcendental, tá? Só que é uma jura incondicional, é uma jura de amor necessária, porque quando nós causamos a verdadeira cura, mestre do amanhecer, o espírito precisa participar da sua cura, tá? No espírito e no corpo físico. Senão não é uma cura verdadeira. A cura religiosa, ela só está a esperar. Ela só é um anestésico. Né? Ela não cura no céu e na terra, no espírito e no corpo físico. Né? Só contém ali, porque as vibrações e as orações, elas têm poder. Tá? Ela afasta, mas depois aquilo vem. Ela afasta e aquilo vem. E a pessoa se mantém em fé, ela segura, mas não transmutou. Tá? Essa é a grandeza do Mestre do Amanhecer, porque ele vai transmutando em amor e luz. Sabe aquele débito que você realmente está pagando ele? Está quitando ele? Você não está colocando ele embaixo do tapete? Você não pediu para ninguém para tirar teu nome da Serasa? Tá? Ele está saindo da Serasa no tempo certo. Por isso que diz assim, Jesus prescreve vossos restos kármicos. Passou o tempo de reclusão, aí vem aquela parte para você poder resolver conforme as suas condições. Você está entendendo? Mas é preciso resolver na menor condição que foi colocada. Senão continua a restrição lá. Entendeu? O sistema crístico é mais ou menos por aí, sabe? Você vai começando a entender. E se nós pegarmos esse mestre e não esclarecer ele ao tempo de sua hora, toda vez que você está diante de uma instrução, você tem o mestre ao tempo de sua hora. Tem aqueles que já estão passando da iniciação para a elevação, tem aqueles que esperam mais um pouco, né? Tem aqueles que já estão indo da elevação para a centúria, tem aqueles que já estão da centúria para uma classificação, uma reclassificação, tá? Tem outros que estão dizendo, não, consagração para mim agora não, eu vou trabalhar minha elevação, vou assumir minhas prisões, tá? Porque é de acordo com cada um. Tá? O instrutor, o presidente está ali colhendo, soltou a informação, descreveu, anunciou, olha, curso de iniciação, curso de elevação, se inscreveram, depois inscrito 30, comparece no dia da primeira aula 25, 27, começou o curso, tudo bem, termina o curso com 18, 19, 20, ótimo, terminou o curso, concluiu, no dia da consagração dos 19 compareceram 12, são aqueles que vai consagrar. São aqueles que vai consagrar. A corte que saiu para consagrar a partir de 1, ela vem para consagrar a partir de 1, marcou a data, ela cumpre. Tá? Então, se tem 1 é importante, se tem 2 é importante, 3 é importância, tudo tem a importância. Tá? A corte consagra a partir de 1. Tá? E a região observa quando é que a corte virá para poder atender todos, né? Quem vai, se não souber, a corte chega, não tem ninguém. Aí não preenche, fica aquela energia vazia, né? Deslocou a corte, chegou, não tem ninguém para consagrar. Então é preciso ter para poder atender, né? E se houver um desdobramento maior, a corte vai se desdobrar em mais tempo, né? Para poder. Tem uma decisão muito boa que fizeram aí, que já é uma decisão acertada, né? A corte chega, ela faz primeiro a centúria, né? Faz a elevação, né? Já faz a elevação, faz a centúria, depois que faz a iniciação. Ótimo, isso aí foi bom, muito bom isso aí, tá? Depois a corte vai embora. Isso aí vai ajudar a equilibrar. Aquele período lá que o Trinajaran falou sobre as estrelas, né? Constrói, depois funciona. Isso tudo bem, está construindo. Só que nós precisamos funcionar elas. Porque cada portal desse que se abre é uma força,
tá? Você pode ver que o mestre que projeta um portal desse, ele entra em provação. Tá? Entra em provação o mestre que projeta o portal da estrela e todas as suas decrescências. Tá? Porque é contagem de energia. Tá? Então não pode movimentar sem uma movimentação, sem um critério. Tá? É preciso. E para chegar esses mestres chegarem até a estrela, eles têm que serem trabalhados na base aqui, ó, na base. É melhor você ter um mestre especial, iniciado, mas sentando lá no farol, trabalhando na mesa. Depois esse mestre especial, elevado, fazendo estrela, trabalhando na doutrina, manipulando do que ele consagrado rápido demais e ele fora da doutrina dizendo que a vida dele deu tudo errado, que não melhorou nada, né? E aí os mestres fazem essas coisas malucas, né? Depois empurra tudo em cima de Pai Seta Branca e diz, não, aí está na mão do Pai. Não é assim. Se você não fizer cálculo, vai cair na tua cabeça presidente, na tua cabeça instrutor, tá? Entendeu? É. Se o mestre está meio enfraquecido, você chama ele uma, duas, três vezes, depois da terceira vez, deixa ele pelo livre-arbítrio dele, tá? Ele não vai se perder, porque é o tempo da hora dele. Se ele ainda não está na hora, ele aguarda. Mas é importante ele estar ali manipulando. Você não vai iludir o mestre e dizer que ele vai consagrar, porque a vida dele vai melhorar, que vai ser isso, e depois ele vai te chamar de mentiroso. Tá? Ele vai te chamar de mentiroso. Você falou que era para eu consagrar, que tudo ia melhorar e está piorando. Mestre, salve Deus. Né? Então é preciso que os comandantes dessa doutrina, os mestres do amanhecer, saibam consagrar os mestres. Já passou aquele tempo do paraquedas que chegou, né? Um tempo que começava, às vezes, até dentro de uma casa, mas depois aquele local da casa dali teve que mudar para um outro local para fazer o templo, para não fazer daquela casa um templo. Tá? As manifestações surgiram dentro da casa. Tá? No templo de Guaraí, quando começou o templo lá, foi manifestando na família toda. Mas depois teve a história que registrou de Guaraí. Tá? Eu tive a oportunidade de ouvir a história de Guaraí. Como começou Guaraí no Tocantins. Né? Maravilhoso mestre Adálio, Dona Terezinha. Né? As grandezas ali. Tá? Mas depois tiveram que formar o templo. Mas não pode fazer da sua casa um templo. Nós vamos chamar de casas transitórias, que o templo mesmo está no teu íntimo. É a formação, é a informação é que traz a formação. Essa formação, mestre do amanhecer, é que irá garantir o funcionamento pleno da cabala. Isso que eu estou passando aqui para vocês, porque é necessário, tá? É necessário cultivar a cabala, tá? Se o mestre não for bem preparado, não for bem consagrado, ele chega na cabala e não resiste. A cabala devolve ele não está tendo condições de sincronizar. Por que nós estamos chamando a razão a questão da preparação? Manhante de amor, que tudo emana em favor, sopro divino do Senhor. Então, se você quiser ter uma corrente mestra plena no templo, você não pode deixar seus mestres mais no pátio do templo conversando, desenvolvendo conversa e inércia. Toda vez que você, comandante, perceber inércia no templo, faz uma mesa. Se você tem bastante mestre no templo, faz mesa. Subdivide a mesa, não tem paciente. Não tem paciente, tem muito mestre, faz uma mesa com 11, com 7, a partir de 7. Mas mantém a mesa funcionando. Porque você é matemático. Tá? Não deixa parar. Quando parar a corrente é quando for encerrar. Quando for chamar do rei. Tá? O tempo precisa estar movimentando. Porque eles estão com a preparação deles ali. Eles com a preparação. E eles estão conversando distorcidamente, distraidamente. Ele fere a corrente.
Porque no momento que ele preparou ali, veio o ministro dele, o cavaleiro, a princesa, está tudo ali com ele. E mais outros convidados que você nem sabe quem está ali naquele retiro, naquele trabalho oficial, na hora daquele atendimento. Tá? É feio para o instrutor você colocar um mestre lá para atender o paciente, o apará fala baixo demais, ninguém entende o que o apará está dizendo, tá? O paciente sai inseguro do trono e depois ele vai pedir outra oportunidade para passar em outro trono, que ele não entendeu nada ali, tá? Por isso que eu falei ontem sobre a disposição, tá? Se o apará tem o conhecimento, ele tem a disposição. Para ele ter a disposição, é preciso ele ter o conhecimento. Tá? Você só é voluntário numa situação se você tiver conhecimento para ser um voluntário. Conhecimento, amor para aplicação. Tá? Se você não tiver, como é que você vai ser voluntário? Você fica igual aquele tolo que diz, não vou mexer nisso aí, que eu não entendo nada disso. Eu chamo tolo na expressão. Mas ele é um sábio, se não sabe, não vai mexer. Agora, se eu tenho o incauto esclarecido, eu tenho a disposição de mais um. Por isso nós estamos dizendo que precisamos formar mais mestres Rama 2000, mais arcanos em cima dessa energia que estamos manipulando hoje, que o planeta Terra está precisando muito de nós outros, né? Comandante de um setor de trabalho precisa estar aparelhado da sua mediunização, da sua irmanação com aqueles mestres. Não esqueçam disso. Você não pode entrar numa junção vazio, numa indução. Ali você precisa preparar aquela cabala, defumar um pouco, ajeitar o ambiente e mantrar. Ninguém conversa dentro de cabala. Não tem conversa. Você já está dentro da cabala, não tem conversa, mestre. É meditação. Não tem conversa, mestre. Não tem mesmo. Tá? Não tem discussão. Você está com a lei ali. Se você tiver que perguntar, tirar uma dúvida, mas objetivo. Não tem que desenvolver conversa. E nem uma cabala. Farol, não tem conversa. Entende? Se você quiser ter uma corrente mestra funcionando. Porque basta um na mesa errar para ela dar errada. Basta um só dar um murro na mesa para ela desequilibrar. Basta um. A corrente mestra é isso. Vocês precisam ter a consciência, quando você faz a preparação e você entrou em corrente. Se você foi lá fora conversar, você levou a corrente contigo. Está prejudicando você e os outros que estão lá dentro. Então, o que você faz? Você não desenvolve conversa com quem já fez a preparação. E quem encerrou vai embora. Quem encerrou, tchau, tô indo, mestre. Salve Deus. Pronto. Salve Deus pode. Tchau pode. Mas desenvolver conversa, porque quando você diz salve Deus, o Deus que está em mim está em você, saudou. Tchau, mestre, tudo de bom. Depois a gente conversa, ficou naquilo. A corrente une de novo ela e ela vai embora. Agora, se você para conversar, a corrente não passa em você. Aí o que a corrente fica? Passando aquela conversa que você está dizendo ali, ela está passando ali, está contaminando toda a corrente do templo. Depois você não sabe por que afastou o paciente, por que afastou o mestre, por que o mestre entregou as armas, por que o mestre não está conseguindo chegar. É um zoom de energia negativa terrível. Depois está as confusão dentro do templo, corrente negativa, mestre desentendendo tudo. Tá? E o presidente sábio, toda contagem ali, ele reorganiza as energias da casa. Toda contagem, ele organiza a energia. Porque sempre fica uma pitadinha de energia ali, né? Fez a contagem, tá? Uma janana, uma boa sintonia com o orixá do dia, vai lá, defuma a casa, tá? Vai lá naqueles cantos mórbidos da casa, defumou tudinho, direitinho, de vez em quando defuma, tá? Na hora de uma contagem, uma defumaçãozinha boa, na hora da contagem ali. Uma hora está faltando isso, tá? Pode ver na hora de uma contagem, uma janana ali defumando ali, você vê o brilho que é a contagem, mestre. Salve Deus. Melhora, sai todo mundo bem, sentindo bem.
Ele sai dizendo, trabalho hoje maravilhoso, olha, gostei, que maravilha, tá? Entendeu? Mestres, mestres convivendo com a doutrina harmoniosamente, sem estar repreendendo ninguém. Se houve um erro ali, calma, calma. Depois a gente vai resolver isso aí, calma. Depois, no momento, impureza de motivo, aí a pessoa chega ali, tá? Com amor, né? Resolve a situação. Ali em cima daquela mediunização ali é perigosa, viu? Perigoso. Então, como é que você corrige você não falar? É você não falar, né? Assim, um reúne, dois, três, você encosta também deu quatro. Agora você não encostando, né? Por isso que o mestre me acha um pouco chato, porque eu chego em frente ao radar, pode ser meu melhor amigo que estiver ali, salve Deus, meu mestre, graças a Deus, mas só aquilo, não é que eu não considere meu mestre que está lá no radar, é porque ali não pode conversar, é só isso, é só isso. Preparou, vai servir, onde chamar, onde está precisando. Aí você vai ter corrente no templo, né? Valorizar aquilo que o orixá buscou. Eu entrego meus olhos, minha boca e meus ouvidos para serem orientados e repartidos. Por tapice e miromba quero ser bem assistido. Tá? Iluminando a consciência, né? Você faz uma limpeza em você. Então, mestres do amanhecer, tá? Vamos observar aí as trocas de roupagens, saber passar por elas, percebeu que tem uma roupagem precisando passar, vai para a mesa. Mesa, mestre. Mesa de manhã. Entrar em sintonia com as mesas de manhã, da abertura, mesmo que você não fique para o intercâmbio da tarde, mas você vai entrando em sintonia com a mesa, tá? Que ela vai acontecendo, tá? Às vezes a primeira vez não acontece, mas ela vai acontecendo ali. Tá? Ali você sabe ali que 15 para as 10 eles estão na pilha, você sabe o horário direitinho. 10h15 ali o comandante já acabou de abrir, então você já está ali para fazer a sua mesa. Fez a mesa, aí depois você vai seguir a sua jornada. Às vezes você pode fazer a mesa pela manhã. Tá? Tem dia que não, não é todos, mas de vez em quando um que possa fazer. A vantagem é sua. Você quem foi e levou a vantagem, né? Você descarregou sua energia, ajudou a casa e melhorou a sua vida material. Tá? Porque a mesa de manhã te ajuda na tua vida material, que nós somos muito atingidos em nossa vida material. Tá? É vida material, é saúde e conjugal. Então você junta os três e vai lá e faz a mesa. Você vai ver a melhoria que vai dar, que vai acontecer. Isso é para nós todos, tá? Entendeu? Se cada um tomar essa posição, individualmente, pensa que não está bonito lá de manhã, fez a mesa, terminou, encerrou. Mestre, eu vou ficar até o horário aqui, tá bom, mestre, está maravilhoso, está ótimo. Fizemos a mesa de manhã, ficam à tarde os que tiverem que ficar, os que têm tempo integral, né? E à tarde vai chegar outra equipe. Por isso que eu disse para os mestres terem cuidado com as escalas, que isso às vezes só pega uma oportunidade se ele tiver desde cedo. E o mestre que trabalha, que tem seu emprego? Por isso que aquele mestre que tem tempo integral precisa ser um mestre amável, saber lidar com as pessoas, né? Para poder atrair e funcionar tudo maravilhoso. Aí a espiritualidade investe, você ganha seus bônus e a herança transcendental passa mais leve, tá? Entendeu, mestre? E o mestre não vira mais um feitor, ele se torna um missionário. Mestre do amanhecer é muito mais, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Leo.